Tudo bem, pessoal? Então, continuando o nosso trabalho, hoje vamos falar sobre os exercícios físicos, nós estamos nesse sentido, e vamos falar do conteúdo estruturante mais utilizado nas aulas de educação física, que são os esportes com bola. E eles têm como o elemento articulador o corpo. Então, o que são os esportes com bola? O que eles proporcionam? Eles proporcionam, primeiro, no aspecto físico, uma capacidade melhor de condicionamento físico. Por quê? Porque quando você está praticando o esporte com bola, se deslocando, movimentando, correndo, o teu coração começa a acelerar. Acelerando, ele é um músculo. Ele começa a trabalhar como músculo e por ele si só, ele já tem um reforço muscular. Então as paredes do coração ficam mais grossas, eles ficam mais espessas, te dão uma condição de muscular de coração melhor. Além disso, com a aceleração, ele envia dentro do aparelho circulatório o sangue para outros lugares, aumenta a capacidade circulatória, aumenta a capilarização. Também te dá uma condição pulmonar maior, aumenta a tua capacidade de captação de oxigênio. Você fica com a capacidade de captação de oxigênio, de mandar oxigênio para as células mais distantes do seu corpo, através então do aumento dessa capilarização. Também você começa a liberar as endorfinas do prazer, os hormônios do prazer, que são a endorfina, a serotonina, a dopamina e a oxitocina, que são o quarteto do prazer, o quarteto da felicidade. Então com isso você acaba combatendo o estresse, que é um dos pontos que nós precisamos combater, e combatendo e melhorando, ou melhor, o sono. Quer dizer, você tem uma capacidade de sono maior. Então no aspecto físico, você tem uma melhora geral. Na coordenação, ou melhor, na resistência muscular localizada de pernas. Alguns esportes com bola você utiliza os braços, então na resistência muscular localizada de braços, na resistência geral. Então, no aspecto físico, é isso que ele te proporciona. No aspecto cognitivo-motor, o que ele faz? Ele atua em área do cérebro. Então lembra lá quando nós falamos nos esportes do raquete, na ampliação sináptica? Qual a diferença? Se lá a ampliação sináptica era feita pela velocidade do objeto, pela velocidade da bola, que andava de 200 a 300 km por hora, aqui não. Aqui as bolas, elas dificilmente chegam a 100 km por hora. Muito difícil chegar a 100 km por hora. Em contrapartida, o que acontece? Você tem áreas do cérebro mais amplas, ampliação nas áreas de atuação do cérebro. Porque lá no esporte com raquete, lembra eu falei, você tinha que se concentrar em si, no objeto e no adversário. Então você tinha que ter uma atenção concentrada muito boa. Já nos esportes com bola, a tua atenção ela tem que ser difusa. Você tem inúmeras situações que você precisa prestar atenção. Você precisa prestar atenção nos movimentos do jogo, no que está acontecendo, no movimento dos colegas, no movimento da bola, se essa bola está com um colega teu, com um adversário, como você vai fazer para ter a posse dela, se tiver com um colega teu, como é que você vai fazer para receber. Você precisa prestar atenção no teu corpo para enquadrar o teu corpo para a hora que você receber essa bola, você já saber o que fazer. Você precisa ter um planejamento e um raciocínio daquilo que vai acontecer, então você já precisa ter uma amplitude de visão maior. Com isso, você vai ter que atuar em áreas do cérebro mais não tão específicas, mais amplas. Porque o nosso cérebro, ele tem áreas, a gente sempre fala nisso. Tem área lá do planejamento e raciocínio, da coordenação motora primária, secundária, da audição, da visão. Quando você está praticando esporte com bola, o teu cérebro ele está faiscando as sinapses em toda a extensão do teu cérebro. A área da compreensão total. Então, nós vamos fazer a ampliação sináptica, nós vamos expandir a nossa mente através de esportes com bola, nesse sentido, em você ter uma maior capacidade de amplitude daquilo que você precisa fazer, de você ter uma atenção difusa maior do que isso. E no aspecto pessoal, o que você vai precisar fazer? No aspecto pessoal, você vai crescer no sentido de como você vai se colocar com você mesmo. Você vai ter que aprender a trabalhar em grupo,
Com isso vai ter que criar uma consciência coletiva. O que é uma consciência coletiva? Consciência coletiva é você. É um esporte coletivo, você tem a tua individualidade, você tem a tua capacidade pessoal, mas você precisa transformar essa capacidade em bem do grupo. Então você vai ter que criar uma consciência coletiva. Você vai ter que prestar atenção nos seus colegas, você vai ter que prestar atenção no adversário, você vai ter que prestar atenção nas pessoas que estão na sua volta assistindo o jogo, e você vai ter que ter um determinado respeito por eles. Você vai sentir a necessidade de qualificação. Por quê? Porque vai perceber que você tem determinadas qualidades e habilidades, mas tem determinadas deficiências. Tem deficiências em algumas coisas. Então você vai perceber a necessidade de você treinar para melhorar as suas qualidades e para diminuir aquilo que acontece de errado nas suas deficiências. Então você vai ter que diminuir, trabalhar nesse espaço. Você vai ter que aprender a trabalhar o erro e ver que o erro é fundamental. Por quê? Porque a partir do erro você vai construir aquilo que você precisa. Não existe você começar um projeto sem errar. Não existe você começar um conhecimento sem erro. Sempre tem que, então, errar e trabalhar o erro. Errar, trabalhar o teu erro e trabalhar o erro dos colegas. Você tem que prestar atenção qual é o momento do jogo, se é ataque, defesa ou contra-ataque. E você não pode se ater ao momento do jogo presente. Você tem que estar no momento do jogo, para onde o jogo vai. Tem um colega meu, grande treinador de futsal, Fernando Ferretti, ele sempre diz assim, ó, a gente tem que estar atento não aonde o jogo está, mas para onde o jogo está indo. E é isso mesmo. Nos esportes com bola, nós precisamos ver aonde é que vão acontecer, ou como é que o jogo vai acontecer de agora em diante. Porque para você receber uma bola, por exemplo, você precisa estar num espaço aberto, você tem que estar livre. Mas estar livre não quer dizer você estar sozinho no espaço. Entre você e a bola, entre você e o colega que está com a bola, tem que ter um corredor. E esses corredores no futebol, no esporte com bola, eles não são corredores que estão sempre ali, eles se movimentam. Os corredores se movimentam. Então você tem que fazer a leitura de para onde é que vai o jogo e aonde vai abrir um corredor para você receber a bola. E quando você receber, você tem que estar consciente de que aonde é que eu vou jogar essa bola no próximo corredor para o meu colega. Então durante os esportes com bola, você tem toda essa essência, toda essa dominância e todo esse trajeto para percorrer. Ainda no aspecto pessoal, você precisa trabalhar a empatia, você precisa trabalhar a tua consciência emocional, a tua inteligência emocional, controlar, ter um controle emocional muito grande, porque você precisa lidar com as frustrações. Durante um jogo, muitos problemas vão acontecer, muitas dificuldades vão acontecer, e o jogo é um problema. Todo jogo é um problema para ser resolvido. Então você tem que lidar com as tuas frustrações, aprender a lidar com as tuas frustrações. As tuas frustrações durante o próprio jogo ou terminado o jogo quando ele não saiu da forma como você queria. Então de qualquer maneira, o jogo ele apresenta elementos variados. O jogo com bola apresenta elementos variados. Você precisa enquadrar o corpo, você precisa ter uma visão, uma coordenação visual motora em relação ao objeto muito boa. Por quê? Porque quando a bola chega em você, você tem que ter o domínio certo, constante. Quando você está saindo em relação à bola, você precisa enquadrar o teu corpo. Então você precisa ter uma consciência corporal muito boa. E quando as coisas não dão certo, quando para você, ou para o colega, ou alguma coisa que acontece, você tem que ter um controle imediato da situação, porque se você perder o controle imediato, se você cair nas emoções, se você se deixar levar pelas emoções, você não consegue mais entrar no jogo, você não consegue mais se concentrar no jogo. Então vejo que os esportes com bola, eles favorecem demais a aula de educação física. Porque na aula de educação física é onde você trabalha os esportes com bola e é onde você começa a formar no teu cérebro inúmeras linhas sinápticas que vão te dar uma velocidade maior de pensamento, uma velocidade maior de compreensão e uma velocidade maior de entendimento de tudo o que acontece.
Dentro dos esportes com bola, nós temos um que é o preferido do grupo nacional, é o preferido das escolas, é o que mais se pratica nas escolas, que é o futebol. E o futebol é fundamental dentro dos conteúdos estruturantes, porque é um esporte fácil de jogar, é um esporte barato de jogar, com uma bola se movimenta inúmeras pessoas, e tem-se uma tônica que diz assim, o professor dá uma bola de futebol e deixa que os alunos se matem. Não é bem isso. Não é bem isso. Acontece que, enquanto eles estão jogando, enquanto alguns pensam que eles estão se matando, eles estão produzindo reações sinápticas dentro do seu cérebro, porque todo jogo proporciona isso. Bom, gente, por hoje era o que a gente tinha. Na próxima aula, no próximo encontro, nós vamos falar um pouco mais sobre o futebol. Vamos entrar especificamente um pouco mais sobre o futebol. Futebol de uma forma geral, não apenas o futebol jogado no campo, mas futebol de uma forma geral. Futebol de salão, futsal, futebol de areia, futebol de campo, qualquer esporte jogado com os pés. Até a próxima.